Muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. E nessa manhã nós vamos falar sobre um trabalho muito bem elaborado pela Faculdade de Uniguaçu. E olha, já existe desde 2022 e está relacionado com o curso de Direito. E olha, a gente nunca quer precisar, né? Mas quando necessita, muitas vezes a gente não consegue encontrar uma solução. E muitas vezes não é fácil financeiramente encontrar, às vezes por falta de conhecimento, por falta de dinheiro também, mas esse projeto da Faculdade de Uniguaçu se chama Direito para Todos. E é uma das filosofias da faculdade, abrindo as portas para a comunidade. Quem vai falar com a gente a respeito e tirar muitas dúvidas e quem sabe ajudar você que está aí do outro lado nos acompanhando, é o Dr. Marcel Gava. Ele é professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade de Uniguaçu. Professor, muito bom dia para você e muito obrigado por nos atender. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre esse projeto que já desenvolvemos aí desde 2022. Estamos na 5ª edição desse projeto. Para a gente é muito gostoso representar a Faculdade de Uniguaçu e também poder falar um pouco daquilo que nós desenvolvemos aqui dentro, daquilo que nós podemos levar à comunidade, né? Como você fez uma breve introdução aí do nosso projeto, que é justamente, talvez seja a ideia principal do projeto, é levar esse atendimento, fazer esse atendimento social com a comunidade, mas também fortalecer a experiência do nosso acadêmico, né? Porque quem participa, quem desenvolve o projeto, são os professores juntos com os acadêmicos, para que, de fato, a experiência deles, tanto em sala de aula, não se basta somente em sala de aula, mas também nesse contato com a comunidade, nesse contato social, no contato jurídico, consigam sair como pessoas e profissionais melhores. Eu falo que muitas vezes a gente começa a conhecer o mundo, né? Dessa forma, né? Pro acadêmico é maravilhoso porque ele vai ter a grande certeza que área do direito ele vai querer seguir, com base nas experiências que vai ter, e se é isso mesmo que ele quer, e porque o direito não é simples, né? Eu já vi os acadêmicos de direito e admiro muito o trabalho feito pelos doutores aqui da nossa região, porque todo o conteúdo é denso, né? A gente trabalha aqui com comunicação e muitas vezes voltado para o jornalismo, a gente vê isso. E quando precisa correr atrás de alguma lei para tentar entender o que está acontecendo, ela não é fácil. E muitas vezes pode ter uma interpretação diferente, dependendo a pessoa que está analisando aquela questão. É muito difícil, assim. Então, eu imagino, acrescentando em cima do que eu estou dizendo agora, eu imagino para as pessoas que nunca tiveram acesso a isso, né? Ou seja, acesso ao conhecimento e muitas vezes não tem dinheiro, né? Não tem como chegar, ou seja, precisa mover aquela montanha para tentar a solução, e a Faculdade de Uniguaçu abriu essa porta, mas para se chegar, para receber esse benefício, vamos colocar assim, essa ajuda da Faculdade de Uniguaçu através do projeto, o que tem que ser feito? Precisa ser cadastrado em alguma coisa? Precisa conversar com quem, doutor? Perfeito, Cunhasque. O nosso projeto ele é voltado para orientação jurídica. Então, os professores fazem as orientações juntamente com os acadêmicos. Os acadêmicos fazem o acompanhamento, fazem a ficha de atendimento que depois vai ser devolvida para a pessoa que for atendida. Para participar desse nosso projeto de orientação, basta comparecer na Faculdade de Uniguaçu no dia 17 de maio, das 9 às 13 horas. É só comparecer. É bom levar um documento pessoal para a gente conseguir também fazer uma documentação um pouco mais robusta para a pessoa ter esse tipo de retorno, mas também esclarecer que é um projeto que ele está relacionado à orientação jurídica. Isso quer dizer o quê? Nós não vamos entrar com uma ação, nós não vamos indicar um advogado, um escritório, quem quer que seja. O que a gente vai fazer é dar um norte, explicar aquilo que a pessoa pode fazer, como ela pode tentar resolver o caso dela, quais são as soluções, possíveis soluções para determinada situação que ela está com problema. E nesses
3 anos que nós desenvolvemos esse projeto, a gente percebe que a pessoa sai dali sabendo para onde ela tem que ir, quem que ela pode procurar, se é um problema que ela resolve judicialmente, se ela pode resolver simplesmente de forma administrativa, né, sem precisar de um processo, e aí sempre de uma forma muito transparente com as pessoas, explicar que é uma orientação, que ali não se resolve tudo, que possivelmente em um momento posterior vai precisar buscar outro tipo de ajuda, mas que a gente não faz a entrada de uma ação, não faz indicação de escritório nem de advogado, mas que a gente consegue dar esse norte, a pessoa sai muito bem encaminhada daqui. Olha, eu posso dizer que eu já passei por isso. Lógico que foi muito tempo antes de existir o projeto da Faculdade de Uniguaçu, mas eu quero usar esse exemplo porque a gente fica numa escuridão, a gente não sabe o que fazer, né? E ter esta luz, fazendo essa metáfora, tendo essa luz, aí sim, aí você tem uma segurança para saber quem procurar, como fazer. Isso é importantíssimo, doutor. E assim, em cima disso, você tem exemplos de como já foram trabalhados, por exemplo, exemplificar em situações do dia a dia. Pode ser desde um pequeno acidente de trânsito, a pessoa está querendo cobrar uma coisa que não tem nada a ver, de repente ela percebeu que você não tem muito conhecimento. Pode ser uma situação que a gente vê muito acontecer, muro de vizinhos, né? É outra situação, claro, a gente não vai citar nome de ninguém, mas só para a gente entender e até entra em esferas mais envolvendo diretamente famílias, como pensão, que é sempre... a gente sempre fica se perguntando, né, o que fazer nesse tipo de situação, até para quem estiver ouvindo, que tipo de conselho, né, possa dar para as pessoas, porque eu entendo que cada situação ela tem que ser analisada particularmente, mas de uma forma assim mais ampla, né? Como que eu teria exemplos para a gente colocar até para as pessoas ouvirem e entender se consegue se identificar, se realmente está passando por uma situação que caberia, que precisaria dessa elucidação. Perfeito. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu sou Claro. advogado em direito de família, e é a matéria que eu me identifico mais e gosto mais, né? E aí, todas as vezes que nós desenvolvemos esse projeto, sempre chega alguém com dúvida em relação à pensão alimentícia. É muito comum que chegue a mãe da criança questionando como que ela pode fazer esse pedido de pensão, e normalmente a pessoa já chega com uma ideia que eu gosto de tratar em sala de aula, que é o senso comum, né? Eu já chego perguntando, como é que eu faço para pedir os 30% do salário mínimo de pensão? A primeira coisa que nós explicamos é o seguinte, para fazer o pedido de pensão alimentícia em nome do teu filho, você precisa de um advogado, o advogado vai apresentar toda a situação fática que envolve a tua vida, a vida do teu filho, a vida do pai da criança, mas já deixo claro que por mais que esses 30% de salário mínimo seja algo muito comum de acontecer, isso não é o padrão, não é necessariamente esse valor que o teu filho pode receber. O que o juiz vai analisar, aí nós fazemos essa explicação, que é a necessidade da criança, a possibilidade que o genitor tem em pagar os alimentos e também, dentro de tudo isso, a proporcionalidade. Aí sim, pode ser 30% de um salário mínimo, pode ser 50% de um salário mínimo, pode ser um salário mínimo. Se são 2 filhos, aí o valor pode ser ainda mais alto. Então, sempre vai variar. Então, as pessoas sempre saem desse tipo de atendimento assim, até um pouco vislumbrado. Não sabia que era dessa forma, achava que 30% era o que estava escrito na lei. E não é bem assim, sempre depende do caso concreto. Essa é uma situação assim que constantemente acontece. E aproveitando esse gancho dos alimentos, aquela pessoa que já tem uma ação de alimentos, né? Então, já tem um valor fixado em favor do filho, só que aí o genitor não está pagando os alimentos. O que ela pode fazer? Isso costuma aparecer para a gente também nesse tipo de projeto. A gente explica que não é porque tem lá o valor fixado que ele é obrigado a pagar. É evidente, é obrigado a pagar, mas se ele não pagou, o que eu posso fazer? A gente explica que é possível executar esses valores, seja por uma ação pelo rito da penhora, que aí vai buscar quais são os bens que essa pessoa tem em nome dela, seja pelo rito da prisão, que aí, no caso, se ele deixar de pagar os alimentos, aí ele pode ser preso, né, pela dívida alimentícia.
Olha, e é importante, né? Porque realmente gera muitas dúvidas e quando gera dúvida, se você cobra de forma equivocada, a pessoa pode se atrapalhar. Em caso de quando você tem o domínio da causa, né, que busca essas informações, por isso é muito importante, né, esse projeto da Faculdade de Uhum. Uniguaçu em cima disso, porque você sai de lá realmente com a situação dominada, né, sabendo o que pode ser feito Ah, e até de uma forma justa, né. A gente sabe que muitas tá. vezes a criança acaba ficando no meio de desculpa a expressão, mas de um tiroteio de ofensas e de problemas, né, Perfeito, perfeito. que aquela união já não deu certo por isso, né? Então, A criança acaba sendo um instrumento de vingança, né, entre os isso. genitores, né? Um quer pagar pouco, o outro quer receber muito, e aí fica a criança como a disputa pelo valor, né? É bastante triste esse tipo de situação, mas que infelizmente é muito comum na nossa sociedade. Agora, outra coisa que chama atenção na Faculdade de Uniguaçu, que o curso de Direito é nota máxima, professor. Exatamente, somos nota máxima, atingimos essa nota na última avaliação do MEC, e para nós isso é um motivo de orgulho e também é resultado do trabalho que os professores vêm fazendo nos últimos anos, e os alunos aí, principalmente, eu defendo que a nossa força são os nossos alunos, tudo aquilo que eles topam fazer com a gente, os projetos que nós desenvolvemos, é voltado para o aluno. É claro que nós pensamos na comunidade, pensamos em como nós podemos retornar aquilo que a comunidade nos traz, mas é justamente pensando na experiência do nosso aluno como acadêmico, como ele pode sair da faculdade como um profissional melhor. Então, sempre tudo aqui é feito pensando na melhor imagem dos nossos alunos para que eles saiam prontos para o mercado de trabalho, saiam prontos para seguir um mestrado, para buscar um doutorado, enfim. Eu vou seguir um pouquinho dessa linha para quem tem curiosidade do curso, né? Depois a gente volta e reforça sobre o projeto Direito para Todos, que acontece em São Miguel do Iguaçu através da Faculdade de Uniguaçu. Tem algo bem legal que vocês simulam um tribunal, doutor? É exatamente isso, né? A gente faz a simulação de um tribunal do júri, né? Então, a gente tem as situações ali do tribunal do júri e a gente faz uma simulação disso. E aí os alunos, eles representam os papéis de todos aqueles integrantes que fazem parte desse instituto, né? É o juiz, o promotor, o advogado de defesa, ah, e não somente isso, né? Também tem a parte de atuação, que no caso, isso também são eles que serão os réus, serão os oficiais de justiça, cartorário, escrivão, enfim, todo mundo que faz parte do tribunal do júri, eles também representam ali. Esse ano a gente está com o professor Gabriel Neri, que irá realizar a simulação do tribunal do júri com os alunos do sétimo período. Que legal, isso eu acho que é mais um incentivo. Aliás, curso de Direito para quem quiser fazer ainda, quem está buscando, estava em dúvida. Passou o carnaval, né? Começou o ano, né? Teve mais um feriadão de Páscoa aí, então o pessoal teve bastante tempo para pensar. Dá tempo ainda, professor? Dá tempo, né? Próximo semestre temos turmas novas, então quem tiver interesse, logo, logo será lançado o nosso vestibular, então pode fazer o vestibular, ou então tentar fazer o vestibular agendado também, mais para frente que nós iremos abrir as matrículas para isso, então em julho, ali no finalzinho de julho, já começa uma turma nova, então quem tiver interesse já fique atento que logo, logo inicia a nossa campanha de vestibular de inverno. Para a gente fechar, quero dizer que estamos conversando com o professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade de Uniguaçu, doutor Marcel Gava. Estamos falando sobre o curso de Direito da Faculdade de Uniguaçu, que desenvolveu o projeto Direito para Todos aqui em São Miguel do Iguaçu, atendendo também a comunidade. Esse projeto existe desde 2022. Para a audiência rotativa do rádio, quem está sintonizando agora e pegou um pedaço da conversa, doutora, reforça para a gente, mais uma vez, o que é o projeto Direito para Todos e como as pessoas podem procurar ajuda através dele. Perfeito. É um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com todos os professores do curso e os alunos, eles são convidados a participar e a sua maioria participam desse evento. Nós fazemos, vamos dizer assim, uma divisão em duas partes. A
a parte social e a parte jurídica. A parte jurídica, nós fazemos o atendimento de forma gratuita para todos aqueles que têm interesse. Quem faz o atendimento? Professores, juntamente com os alunos participam de todo o envolvimento, mas quem passa a orientação são os professores. E só lembrando que é uma orientação, um norte, uma luz, né, como o Cunhasque trouxe para a gente ali no começo da nossa fala, mas é uma luz para que a pessoa ela possa saber o que fazer logo depois desse atendimento. Nós não entramos com ação, a gente dá uma orientação, não fazemos indicação de escritório, de advogados, a gente mostra aquilo que a pessoa pode fazer para tentar resolver o seu problema. E aí temos a parte social, ainda que acredito que isso a gente pode enquadrar como social também, mas nós fazemos a doação de algumas cestas básicas, não é uma quantidade muito grande, mas a gente consegue atender ao público e também fazemos um varal solidário no mesmo dia, que é a doação de roupa, basta solicitar, comparecer aqui na faculdade para pegar as roupas, aquelas que têm interesse. As roupas, assim, a gente consegue uma doação bastante maior, então a gente tem uma quantidade muito boa de doações. E aí, para participar do projeto, tanto da orientação, quanto o recolhimento das cestas básicas que são limitadas, das doações de roupas, é só comparecer aqui na faculdade, no dia 17 de maio, das 9 às 13 horas. Conversamos, então, com o professor e doutor Marcel Gava, da Faculdade Uniguaçu. Nosso muito obrigado e parabéns pela iniciativa do projeto junto à faculdade, que possa continuar colaborando, né? Um dos managers dessa ideia, né? Um dos grandes mentores dessa ideia, o Daniel, né? Sempre à frente e sempre deixando muito claro no seu discurso, né? Daniel Ribeiro, da importância de a faculdade devolver alguma coisa para a comunidade. Seu Milton Becker também, né, que é um outro mentor dessas ideias e que vem colaborar. Muita gente usa as instituições, né, e por mais que prestem algum tipo de serviço, mas pouco se faz para a comunidade em si, olhando com essa sensibilidade para aquele que não tem acesso à informação. Só quem precisa sabe, né, o quanto é importante, como a gente usou nessa metáfora, a luz, né, que levar conhecimento à frente é algo fundamental e chega a ser utópico no nível de Brasil que a gente está vivendo, né? E a faculdade disponibilizando isso para nós aqui, para a comunidade carente principalmente, ou para aquele, não só carente financeiramente, né, mas carente de informação, nem todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Eu falo que a gente está trabalhando todo dia, busca com informação e parece que quanto mais a gente busca, menos a gente sabe, né? Então, o professor Dr. Marcel, junto com o professor Dr. Carlos, também tem nos orientado dessa forma. Então, se você tem essa dúvida, muitas vezes pode ficar constrangido e lá pedir, não tenha nenhuma. Porque aqui na Rádio Jornal a gente já fez muitas vezes, consulta muitas vezes eles assim, para tentar ajudar, né? Para tentar colaborar, porque a gente quer levar também uma informação que seja mais adequada. Então, é um grande trabalho mesmo da Faculdade Uniguaçu. Parabéns pelo que vocês têm feito e que possa cada vez mais ajudar as pessoas, professor. Não, perfeito, é isso mesmo. Uma das nossas missões na faculdade é transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. Então, quando você fala para a pessoa não ter vergonha de vir à faculdade, é isso mesmo, não tenha vergonha, vem aqui, nós iremos atendê-los da melhor maneira possível. Para a gente é um prazer, principalmente para ter essa experiência do nosso aluno em ter a vida prática, desde os primeiros períodos já poder participar desse tipo de projeto, fazer o atendimento junto com o professor orientado, e o professor depois poder conversar com os alunos, explicar como é a situação. Então, para a gente assim, é bastante gratificante quando a pessoa vem e acredita naquilo que nós podemos oferecer a ela. E então, é isso. Agradeço a rádio também pelo espaço, né? Mais uma vez, né, Cunhasque? Não é a primeira vez que nós estamos aqui, então, para a gente também é um prazer conversar com vocês, conversar com o público. E sempre que possível estaremos juntos para levar um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento e também aprender juntos. Grande abraço, professor. Obrigado, abraço.